Alô você! Olha só, pessoal, estamos de volta e eu espero que você tenha curtido aí essas 2 semanas de recesso, né? Essas nossas férias de meio de ano. Eu já chego aqui com esse entusiasmo, essa alegria que nós precisamos para terminar o nosso ano letivo, né? Então, informações novas estão por chegar, né? Conjunturas novas estão por se formar. E isso tudo envolvendo nossa educação, tá certo? Envolvendo nossa forma de estudo, tá ok? Olha só, já peço desculpas aqui bem no comecinho do vídeo, meus vizinhos estão com construção aqui, então de vez em quando vocês vão ouvir barulho de ferramentas, enfim. E você sabe que as pessoas devem trabalhar com uma alegria, né? Então eles estão com o som ligado ali, mas eu acho que isso aí não vai incomodar muita gente não, e é importante que vocês percebam isso, para que nós tomamos ciência, para que nós, inclusive eu já utilizo isso aqui, para chamar a sua atenção do quão importante é a gente viver em sociedade. E essa ideia de viver em sociedade está inteiramente ligada a esse nosso conteúdo aqui. Veja bem, aceitar, suportar, conviver com o diferente é a grande questão aqui da Idade Média. E a gente vai ver que nem sempre isso aconteceu aqui na Idade Média. Muitos dos conflitos foi exatamente por essas questões relacionadas a entendimento, ao que eu acho que é certo, ao que o outro acha que é certo, a forma de viver, a religião. A religião é um ponto máximo da Idade Média, tá certo? Com isso, eu acho que já dei aqui uma dica do que nós estamos falando. Nós estamos falando, então, desse período da história conhecido como Idade Média. E nós temos como primeiro assunto o Império Bizantino. Veja bem, Império Bizantino, pessoal, ele se formou de uma das partes da grandiosa Roma. Nós estudamos no bimestre passado, ainda na Idade Antiga, que Roma ficou tão grande, que foi necessário dividir o Império Romano em 2. Então foi dividido em Sacro Império Romano do Ocidente, capital em Roma, e Sacro Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, ou na capital, na antiga cidade de Bizâncio, tá certo? Hoje, Constantinopla é Istambul. Tá ok? Então, se você algum dia aí conseguir viajar, conseguir passear, conseguir ir até Istambul, ou se você der um Google aí, você vai ver que a arquitetura de Istambul, a cultura, a arte, a forma de vida, o comércio, tem tudo a ver com o conteúdo que nós vamos estudar aqui agora, e eu espero trazer um pouquinho dessas informações para vocês, tá certo? Então, nós já sabemos que a divisão do Império Romano aconteceu lá em 395 e foi dividida em 2 partes. Só para deixar bem claro aqui geograficamente, te localizando onde é que fica Istambul hoje e onde é que ficava Constantinopla, né? Consequentemente são as mesmas cidades. Fica ali num troncamento, fica ali em um eixo, em uma ponta de terra que liga o continente asiático ao continente europeu, tá certo? E graças a isso, nós temos aí uma influência no comércio, na questão financeira, tá certo? Então, nós já sabemos lá que Roma, o Sacro Império Romano do Ocidente, ele acaba em 476 e põe fim à Idade Antiga. A partir daí, então, nós iniciamos a Idade Média. E olha só, o Império Bizantino, ele tem algumas características. O nosso livro didático traz aqui uma das características, a questão política. E na questão política destaca-se então a figura de Justiniano, tá certo? Olha só, Justiniano foi o imperador, né? Foi o governante do Império Bizantino, que conseguiu reconquistar territórios da antiga Roma. Então, essa cidade, né, o Império Bizantino, que era também conhecido como Nova Roma, reconquistou esse território que foi perdido lá com as invasões bárbaras. Nós estudamos isso aí no bimestre passado, tá certo? Para a gente ter ideia de quão era importante aí, de quão era importante, forte aí o governo de Justiniano,
que ele teve influência até na questão do direito, e isso nós herdamos algumas coisas, nós copiamos algumas coisas, como por exemplo lá o Código de Justiniano. E o nosso livro didático na página 139 traz aí algumas características que têm consonância, né, que têm relevância, que nós copiamos de uma forma mais moderna, com a utilização de palavras muito parecidas, parte desse código, parte dessas leis do Código Justiniano, tá certo? Continuando então aqui, ó, nós podemos falar um pouquinho aí sobre a sociedade. Outra característica, além dessa política, é a característica social do Império Bizantino. Na sociedade do Império Bizantino, nós vamos perceber, lá no final, a gente pode fazer essa ligação, que o Império Bizantino foi grande, não só em extensão de terra, mas em período. Então ele teve um período de duração muito grande, tá certo? Um período de existência nesse contexto, nessa formação de Império Bizantino, tá certo? Então vamos lá, a sociedade, olha só. A sociedade era formada basicamente por uma classe alta, pela aristocracia, tá certo? Pela nobreza, era composta pela nobreza, então quem tinha os títulos, geralmente esses títulos eram dados aos chefes militares e aos integrantes da igreja. Então nós percebemos que a religião tem uma grande força nisso, e a gente vai falar de religião daqui a pouco de uma forma mais incisiva, né? Trazendo mais informações. Então a classe superior era composta ali por funcionários públicos, funcionários de alto escalão. Nós tínhamos ali grandes proprietários de grandes frações de terras, tá certo? Então os grandes proprietários de terras geralmente eram chefes militares que recebiam essas terras como recompensa por suas ações militares, e além disso nós tínhamos ainda os grandes comerciantes, tá certo? Então, os caras que eram donos dessas oficinas de ofício, né? Vamos lembrar que essas oficinas de ofício, elas eram inteiramente ligadas ao governo, então a política tinha uma participação forte na questão comercial, tá certo? Nós tínhamos aí uma intervenção estatal, uma intervenção do Estado, apesar de que essa nomenclatura Estado, ela só existe, ela só passa a ser utilizada lá na frente da história. Mas para a gente entender, para a gente fazer aí comparações com a nossa vida de hoje, já que a gente estuda história assim, com base na nossa vida, a gente começa a analisar outras vidas, e a gente tenta, de uma forma quase que impossível, fazer essa divisão, né? Tentar fazer o mínimo possível de julgamento desses acontecimentos. Haja vista que julgar qualquer fato histórico é algo, eu diria até leviano, eu diria até inescrupuloso, né? Porque eram períodos diferentes, eram pessoas diferentes, eram culturas diferentes, mesmo quando a gente fala do nosso próprio país, tá certo? Então, voltando lá, nós temos aí, então, essa classe social muito alta, e nós temos, por outro lado, uma classe social muito baixa, que era composta dos trabalhadores rurais, dos camponeses, dos trabalhadores no artesanato, de pequenos comerciantes, e nós tínhamos ainda aí uma grande classe de miseráveis. Por isso, então, nós temos ali a utilização de uma prática conhecida lá no Império Romano, lá da Idade Antiga, que é aquela velha política do pão e circo, mas aqui com outro nome, né? Aqui, em vez das lutas de gladiadores, nós temos as corridas de cavalo. E é em uma dessas corridas de cavalo que acontece lá uma revolta, a revolta de Nica. Nica, que é uma palavra grega que significa vitória, tá certo? Que significa vitória. Então, olha só, as pessoas, depois de uma indecisão, de um impasse ali de quem é que tinha ganhado, haja vista que nós tínhamos dois grupos esportistas ali, né? Dois grupos que praticavam esse esporte, um que representava mais, os seus torcedores estavam ali entre as classes sociais mais baixas, e o outro entre essa classe social mais alta. Então nós temos aí também um interesse, né? Uma briga disfarçada de esporte, uma briga social disfarçada de esporte. Então houve ali esse impasse,
E aí as duas torcidas começaram a gritar Nica, 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 que significa vitória. E essa revolta, ela saiu do campo do esporte e tomou as ruas, e ela durou alguns dias até que o imperador, com sua força militar, manda dispersar. E olha só, o saldo disso, o saldo da revolta de Nica foi de 35 mil pessoas mortas. Então nós temos aí um acontecimento que marca esse Império Bizantino, um acontecimento social que marca o Império Bizantino e está presente aí na história, tá certo? Uma característica importante que está ligada aí a essa ideia da cultura, essa ideia da política, essa ideia do comércio, essa ideia social, é o cesaropapismo. Professor, que palavra louca é essa? César, para os romanos, é o governante, tá certo? Então, o significado da palavra César é imperador, é governante, e Papa é a figura dentro do cristianismo que tem aí o seu, que tem como sua característica governar, administrar, ser a figura mais importante, né, o líder religioso, tá certo? Por que então cesaropapismo, professor? Porque é a união do poder político com o poder religioso, tá certo? Muitos dos governantes conseguiram ali, como em outros povos, como em outros impérios, como em outras culturas, a acumular esses dois títulos, o título de escolhido de Deus e o título de governante político, tá certo? Então esses caras aí, eles eram a vontade de Deus em forma humana, tá certo? Então o governante era a vontade de Deus em forma humana. Lógico que, utilizando disso, muitos dos governantes legislavam, né? Governavam em seu próprio favor. E, como o nosso livro didático traz, não aceitar, não seguir essas ordens, era como se você estivesse pecando contra o próprio Deus, tá certo? Vamos lembrar aqui, já que a gente está falando disso, da nossa questão religiosa. Olha só, lá nós tínhamos o cristianismo, e aí cabe destacar que nós tivemos também uma disputa dentro dessa questão religiosa, o que recebe o nome de Cisma do Oriente. O cisma é nada mais, nada menos do que a divisão. Cisma significa divisão. Olha só que nós trouxemos bastante palavras aqui, e palavras que têm significado, palavras que são importantes, e é interessante você saber o significado dessas palavras, porque são palavras-chave de muito concurso, de muitas provas de Enem, tá certo? Então o cisma significa separação, e o cisma do Oriente é nada mais, nada menos do que a separação do cristianismo entre a Igreja Romana, com sede lá em Roma, o Papa lá de Roma, e Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa com o patriarca, né? Essa palavra Papa também deriva-se da ideia de pai, da ideia de líder, da ideia o cara que vai resolver os problemas, o pai da fé, né? Dentro da religião, tá certo? Então, vejamos bem aí, nós temos a separação. Isso se dá por causa de quê, professor? Só por causa de questões religiosas? Não, também por causa de questões políticas, tá certo? De uma guerra de poder dentro da religião, dentro do cristianismo. E até hoje persiste aí duas religiões. Não vamos entrar no mérito de quem está certo e quem está errado, não vamos precisar aqui falar de características específicas, mas o livro ainda traz duas aqui que é muito interessante nessa questão religiosa. Trata-se do monofisismo, que significa o quê? Que dentro da Igreja Ortodoxa acreditava-se que tinha muita gente que acreditava-se que Cristo, ele não tinha a característica humana, né? Ele não chegou a ser humano, ele apenas tinha, ele veio à Terra como uma figura apenas divina. Por isso, ele tinha esse poder de
ressuscitar, tá certo? Então, isso a parte da população, parte dos cristãos ortodoxos acreditavam, então, que Jesus Cristo, que Cristo não era Jesus, era apenas Cristo. Se você não entendeu, pessoal, vou tentar explicar aqui de uma forma mais simples. Para muita gente, a figura de Jesus, para muita gente da história, a figura de Jesus existia. Existia um homem chamado Jesus, tá certo? E Cristo é um nome atribuído a Jesus. E Cristo significa mais uma coisa divina. Jesus mais uma coisa humana e Cristo mais uma coisa divina, tá certo? Então, existia um homem chamado Jesus e esse homem morreu na cruz. E a esse homem foi atribuído esse título de Cristo, esse título de sagrado, esse título de filho de Deus, tá certo? Então, tudo isso é provado historicamente, mas muitas pessoas religiosas acreditavam apenas na figura de Cristo, tá certo? Então, de Cristo. Então, Cristo era apenas divino, tá certo? Eu sei que parece um pouco complicado, e se você quiser aprofundar um pouco mais sobre o assunto aí, eu aconselho você a ler a própria Bíblia e alguns escritores, tanto seculares quanto da escrita comum, da escrita tanto seculares quanto da escrita religiosa, tá certo? Então vamos lá então. Outra característica aí nessa questão religiosa era os iconoclastas. O que é a iconoclastia, professor? São as pessoas que abominam, que têm como pecado a criação de ícones. O que seria um ícone, professor? Seria uma figura importante dentro de um contexto. E também seria contra a adoração de imagens. Então, se você tiver qualquer tipo de imagem, e aí muitos dos cristãos evangélicos, dos cristãos que nós conhecemos popularmente como crentes, acreditam, levam em consideração essa questão da não adoração de imagem. Então, em muitas igrejas, até a cruz não existe, né? Porque a cruz pode ser caracterizada ali como um símbolo, né? Um ícone, enfim, tá certo? E algumas utilizam uma cruz vazia para simbolizar ali que Cristo, enfim, que Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, mas não é essa questão que eu estou querendo que você entenda. Eu estou querendo que você entenda a característica de iconoclastia, que significa quem abomina, quem acha que é pecado a adoração de imagens e a utilização de ícones em uma característica divina, tá certo? Outra característica importante do Império Bizantino é a arte, a cultura. E dentro da arte nós temos os mosaicos. Eu acho que você, quando já estudou lá na disciplina de artes, você deve ter visto já o que é um mosaico. O mosaico é a criação de uma grande obra utilizando peças pequenas, coloridas em grande parte. E aí você vai juntando essas peças e na junção dessas peças você produz uma imagem. Vamos lembrar que aqui no Império Bizantino, essa arte de mosaico eram utilizadas aí nas igrejas, nos templos, né? Principalmente, e elas buscavam sempre retratar essa ideia do césaropapismo, ou seja, da figura divina dos governantes, muitas figuras religiosas e também a natureza, tá certo? Vamos lembrar aqui que dentro dessa questão da arte, da política, da religião, nós temos ali ligado a isso tudo, porque eram inseparáveis, fazia parte da cultura, a questão financeira, a questão comercial, a questão de como a economia se dava. A economia se dava, então, pela produção agrícola e destaca aqui o comércio. Então, a atividade comercial era muito importante, haja vista que, como eu já disse, geograficamente, Istambul fica na ligação entre a Ásia, entre a Europa e a Ásia, tá certo? Tá ok? Então o comércio era muito forte, a economia era baseada na agricultura e no comércio. Vamos lembrar que na Idade Média, o comércio, ele perde um pouco de espaço para a agricultura. Então a produção agrícola ela ganha muito mais espaço durante a Idade Média, tá certo? Mas o comércio, ele não é coadjuvante, ele também tem participação aí. Então são essas duas fontes
econômicas as mais importantes, tá certo? Professor, falamos de todas essas características. E o Império Bizantino, como o senhor disse, aí só disse que durou muito tempo. Exatamente, o Império Bizantino dura toda a Idade Média. Ele começa lá com a divisão do Império Romano em 395, e aí só em 476 nós temos aí uma data que marca o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média, e só em 1453, com as invasões, né, com a conquista dos turcos a Constantinopla, que nós temos o fim definitivo do Império Bizantino. Isso é toda a Idade Média. E a gente vai ver que nesse contexto todo nós temos diferentes acontecimentos, né? A Europa passa por uma reformulação social muito forte. A Igreja Católica, né? A Igreja Cristã, ela ganha muita força também na Europa. Não é só aqui a Igreja Ortodoxa que tem muito poder. A Igreja Cristã Romana também ganha muita força, e nesse período, nesse contexto da Idade Média, nós temos muita coisa acontecendo, mas isso a gente vai desenrolar aí durante esse bimestre, tá certo? Vamos lembrar que o terceiro bimestre começou ainda antes do recesso, e eu deixei aqui indicado na plataforma para que vocês possam já estar fazendo essa leitura, tá certo? Então, se você veio aqui assistir o vídeo e não fez a leitura, eu aconselho que você volte lá e faça a leitura, para que na outra semana nós possamos aí fazer nossas atividades, tá certo? E você conseguir responder nossas questões de forma positiva. Tá certo, pessoal? Sejam bem-vindos novamente. Eu boto fim aqui a esse nosso primeiro conteúdo, a esse nosso vídeo explicativo, deixando claro para você que nós estamos à disposição, tá certo? Nossos contatos estão lá na plataforma e eu fico satisfeito em atendê-los. Forte abraço, fique com Deus e tchau!